gravar. Pessoal, sempre me lembra de gravar, que eu esqueço de gravar. Então, vamos recomeçar tudo de novo. A aula de hoje, ela continua com o tema grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Para que a gente possa ter uma boa compreensão, né, de como se resolve os exercícios, é necessário entender a parte de conceito, né? O que é uma grandeza diretamente proporcional e o que é uma grandeza inversamente proporcional. Então, diretamente proporcional é assim, eu tenho duas grandezas, lembrando que grandeza é tudo aquilo que eu consigo medir. Aqui eu tenho o tempo, que está sendo medido em minutos, são unidades de tempo, e a produção de uma fábrica está sendo medida em quilograma. Quando eu começo a produção, passa 5 minutos, consegue produzir 100 quilos. Se eu dobrar o tempo para 10, dobra a produção para 200. Se eu triplicar o tempo para 15, triplica para 300. Entendeu? É um aumento, mas é um aumento amarrado. Ele é padronizado. Não adianta apenas crescer. Tem que seguir um padrão. Esse padrão é chamado de proporção. E eu consigo achar uma constante, a relação que existe desse padrão. Essa constante eu vou conseguir dividindo, né? Dividindo uma grandeza pela outra. E essa divisão tem que dar o mesmo resultado em todos os pontos. Então, vamos pegar a divisão produção pelo tempo. 100 dividido por 5 vai dar 20. 200 por 10, 20. 300 dividido por 15, 20. 400 por 20, é 20. Então, observe que eu fazendo a divisão, eu consigo encontrar a constante de proporcionalidade. Lembraram disso? Bem, quem cala consente. Vamos pro próximo. Pessoal, próximo relação de grandeza, são grandezas... Meu jogo travou. Oi? Alô? Estão me ouvindo? Pessoal, tudo bem aí? Estão me ouvindo? Tô ouvindo. Tá travado aqui, professor. Beleza. Tá, a primeira parte de grandeza diretamente proporcional. Vocês lembraram como é que é? Lembramos. Sim, vamos para outra relação de grandeza, que é chamado de inversamente proporcional. Na inversamente proporcional, como o nome já fala, quando uma cresce, a outra diminui. É o contrário, o inverso é o contrário. Então, aqui ele dá o exemplo de um ciclista que vai andar 1.000 metros, e ele começa bem devagarinho. Ele andando a velocidade de 5 metros por hora, né, de bicicleta, ele consegue fazer esse circuito de 1.000 metros em 200 segundos. Se ele dobrar de 5 para 10 a velocidade, ele diminui o tempo pela metade. Observe que o dobro é vezes 2. A outra grandeza divide por 2. Se eu pegar e aumentar a velocidade para 20, 20 é 5 vezes 4, quadruplica. O tempo vai dividir por 4, 200 por 4 dá 50. Entendeu? Então, esse aqui é diferente do anterior, que era crescimento junto, com o mesmo padrão. Aqui, quando um cresce, o outro diminui. Tá? Um vai para cima, o outro vai para baixo. Então, a gente vai trabalhar com setas. Seta para cima, para baixo. Mas essa inversão, ela também segue um padrão. Qual que é o padrão? Eu consigo achar esse padrão fazendo a multiplicação das grandezas. Na outra é divisão. Nessa é multiplicação. 5 vezes 200 é 1.000. Em todos os pontos tem que dar o mesmo valor. 8 vezes 100 dividido em 5 dá 1.000. 10 vezes 100 dá 1.000. 16 vezes 62,5 dá 1.000. E 20 vezes 50 dá 1.000. Tudo bem? Então, a constante aqui é 1.000. E eu encontro multiplicando em linha reta.
Na grandeza diretamente proporcional, eu divido para achar a constante. Na inversamente, eu multiplico. Se vocês guardarem bem essa diferença, facilita muito nos cálculos. Podemos já ir para os cálculos? Então, eu vou fechar Sim. aqui, fechar essa e abrir a outra. Espera aí. Esse aqui é o exemplo. Aqui, espera aí. Pessoal, então na atividade de hoje, no roteiro de hoje, a gente começa só para treinar, tá? Treinando aí as situações para saber se é diretamente proporcional ou não. Então, eu vou falando e vocês vão marcando. Primeira linha ali, marque D para diretamente e I para inversamente proporcional. Quantidade de oxigênio no cilindro e o número de horas que poderá ficar submerso o mergulhador. Você acha que é diretamente ou indiretamente? Vocês acham? Diretamente? Diretamente? Vamos pensar, se eu aumentar a É quantidade inverso. de oxigênio, eu aumento o número de horas ou diminui? Que ele pode ficar mergulhado? Aumenta. 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 Então, penso, se eu dobro a quantidade de oxigênio, eu vou dobrar a quantidade de horas, diretamente proporcional, tá? Segunda linha, número de erros de uma prova e a nota obtida. Quanto mais erro, maior a nota? Não. Quanto mais erros, a nota é Menor. menor. Então, isso é Inversamente. inversamente proporcional às grandezas. Terceira linha, número de operários e o tempo necessário para que eles construam, né? A frase ficou aí com a concordância diferente. Número de operários e o tempo necessário para eles construírem uma refinaria de petróleo. Se eu tiver mais operários, eu vou construir mais tempo e menos tempo? Menos tempo. Então, aumenta o operário, diminui o tempo. Inversamente proporcional. Estão acompanhando, pessoal? Sim. Quarta linha. Sim. O volume de um tanque cilíndrico e sua altura, sendo a largura constante. Se eu tenho um cilindro, o cilindro é que nem uma lata de massa de tomate. Tenho ali a latinha. Se ela é mais alta, ela vai ter mais massa de tomate dentro ou menos? Mais. Então, aumentou a altura, aumenta o volume. Isso é Diretamente. diretamente proporcional. Próximo item. A velocidade do carro e o tempo de viagem para percorrer uma mesma distância. Se eu aumento a velocidade, o tempo aumenta ou diminui de viagem? Diminui. Isso é inversamente, muito bem. Inversamente proporcional. Próxima. A massa de carbonato de cálcio em relação de análise e o volume de oxigênio resultante da reação. Pessoal, essa aí é só para quem entende de química. Eu tenho lá uma quantidade de reagente que libera gás. Se eu tiver mais quantidade, eu vou liberar mais ou menos gás? Mais. É direto ou indiretamente? Direta. Diretamente proporcional. Muito bom. Próxima. O salário de um químico e o número de hora extra trabalhada. Se faz mais hora extra, o salário aumenta ou diminui? Eita. Mais hora extra, maior salário. Quanto mais trabalha, mais ganha. Diretamente. Diretamente proporcional. E o número de técnicos em laboratório e o tempo para eles realizarem um número fixo de análises. Inversamente. Inverso. Tudo bem, pessoal? A sequência vai ficar assim. D, I, D, I, D, D, I. Tem 4 diretamente e 4 inversamente proporcional.
Podemos ir para os exercícios? Sim. Sim. Primeiro exercício. A média de 90 km por hora, faço um trajeto em 3 horas. Para que eu faça este percurso em apenas 2 horas, qual deve ser a minha velocidade média? Ponto de interrogação. Pessoal, para esse tipo de problema, eu sempre aconselho fazer uma tabelinha. Deixa eu ver se você consegue ver aí. Ó. Dá para enxergar? A tabelinha eu monto. Né? Uma coluna para a velocidade e a outra coluna para o tempo. Aí eu monto pelo menos 2 linhas, né, que ele fornece ali. Se eu começo a 90 por hora, eu gasto 3 horas. Se eu aumentar, né, para eu fazer o percurso em 2 horas, qual vai ser a minha velocidade? O tempo está aumentando de baixo para cima. A velocidade vai aumentar de cima para baixo. Essa velocidade V aí vai ser maior do que 90. Aí como é que eu faço a conta? Eu faço a conta multiplicando em linha reta, porque é inversamente proporcional. Eu vou tirar a foto dessa aí e vou mandar para vocês verem como é que monta essa. Aí as outras vão ficar mais fáceis, tá? Professor, você pode mudar a tela aí do senhor para colocar na grande para a gente ver o caderno melhor, por favor? Mudar a tela? Como é que eu vou fazer isso? Não, é que tá... Eu vou tirar a foto aqui e tento mostrar na tela. Peraí. Eu fiz uma regra de 3 multiplicando cruzado, mas eu acho que vai dar certo também. Tá. Deixa eu ver se eu consigo. Não sei se eu vou conseguir. Aê, professor. Agora estou te vendo. Oiê. Eu não sei mostrar, não. Eu sei trabalhar com um negócio mesmo. Pessoal, mandei a foto para vocês pelo Zap, tá? Na tela eu não consigo mostrar o caderno, não. Só mostrando assim mesmo. É só desse jeito que eu consigo mostrar. Eu não consigo ver. Na montagem, fica velocidade, uma coluna, tempo na outra. Aí você bota 90 de um lado, que é a velocidade, faz em 3 horas. Embaixo é V. E do outro lado... Ah, não, essa daqui, desculpe. Na primeira coluna é 90, na segunda coluna é o tempo 3. Aí, na terceira linha é V, de velocidade que eu não sei, e na outra coluna 2. Eu sei que é inversamente proporcional, porque um cresce para cima, o outro cresce para baixo. Aí eu resolvo multiplicando em linha reta. 2V é igual a 3 vezes 90. Aí desenvolve. Vai ser 90 vezes 3 é 270. Velocidade vai dar 135 por hora. Eu mandei a foto para um QB e também para um QC, tá? Dá uma olhada aí na foto para vocês acompanhar a ideia. Então, para todos esses exercícios, eu tenho que montar uma tabelinha dessa. Na tabelinha eu coloco as grandezas, né? Que eu estou trabalhando. Nesse caso é velocidade e tempo. Quando a velocidade é 90, o tempo que eu gasto é 3. Ele quer saber se eu diminuir o tempo para 2, qual será a velocidade que eu preciso ter. Aí faz a continha, eu vou achar o valor da velocidade 135 km por hora. Vamos para a próxima. Professor, eu fiz errado, mas acabei colocando 3 no lugar certo, porque eu fiz na regrinha de 3 e acabou dando certo porque o meu 3 estava no lugar errado. Então, moço, se você não entendeu direito como fez, é melhor fazer da forma certa. Já consertei aqui, professor. Tá. Segundo exercício. Um tecelão levou 12 horas para produzir um tapete à razão de 6 metros por hora. Se ele trabalhasse à razão de 9 metros por hora, quanto tempo teria levado
para tecer o mesmo tapete. Então, aqui você vai montar aquela tabelinha que eu montei. Quais são as grandezas aqui envolvidas? A razão e o tempo. Então, quando a razão dele for 6, a razão em metro por hora, ele vai gastar 12 horas. Quando a razão aumentar para 9, o tempo, logicamente, vai diminuir. Aí a razão aumenta de cima para baixo, o tempo aumenta de baixo para cima. É inversamente proporcional, multiplica em linha reta. 9 vezes t é igual a 6 vezes 12. O tempo será de 8 horas. Eu não consigo. Conseguiram fazer essa? Sim. Podemos ir para 3? Professor, só Sim. pode repetir a 2 de novo, por gentileza? Só pra Sim. mim. Né? Você monta a tabelinha aí, numa coluna, você escreve razão em metro por hora. Na outra coluna, o tempo. Então, no primeiro quadradinho aí, na segunda linha, você vai colocar os números. Quando a razão for 6 metros por hora, ele consegue fazer o tapete em 12 horas. Na próxima linha, se aumentar a razão para 9, o tempo será T ou X, a letra que você quiser. Mas na hora de montar, você multiplica em linha reta. 9 vezes T igual a 6 vezes 12. 6 vezes 12 é 72, divide por 9 e vai achar 8 horas. Entendi, professor. Fiz uma conta louca aqui. Podemos ir para 3? Sim, professor. Então, terceira questão. Monta a tabelinha de novo. Vamos olhar as grandezas. Um certo volume de medicação demora 6 horas para ser ministrado em um gotejamento de 12 gotas por minuto. Então, a grandeza envolvida é gota por minuto, gotejamento, né? Gotejamento e o tempo. Então, monta a tabelinha. Na primeira coluna, gotejamento. Na segunda coluna, tempo. Quando eu tiver 12 gotas por minuto, eu vou gastar 6 horas. Ele quer saber o número de gotas por minuto. Se as gotas subir para 18, quanto tempo vai demorar? Então, na segunda linha, eu coloco 18 de gotejamento, vai ser T de tempo. O gotejamento está aumentando de cima para baixo, o tempo, logicamente, vai diminuir. Está aumentando de baixo para cima. É inversamente proporcional. Multiplica em linha reta. 18 vezes tempo é igual a 12 vezes 6. 12 vezes 6 é 72. Dividido por 18 será 4 horas. É 720 gotas que dá, né? Oi? Eu fiz a conta de gotas aqui. Peraí. Multiplica em linha reta. 12 vezes 6 dá 72. Aí divide por 18. O tempo vai cair para 4 horas. Isso mesmo, professor. Podemos ir para 4? Quarta questão. Monta a tabelinha de novo. Todos esses têm tabelinha, tá? Utilizando copos descartáveis de 175 ml, eu consigo servir 12 pessoas. Se eu utilizar copos de 150, quantas pessoas eu vou servir, né, com esse mesmo volume de bebida? Então, eu vou montar na coluna. Primeira coluna, o volume do copo. E na segunda coluna, quantidade de pessoas. Então, na primeira linha, eu escrevo: quando o copo for de 175, eu consigo servir 12 pessoas. Se eu diminuir a quantidade do copo para 150, quantas pessoas vai servir? X. Então, o volume está aumentando de baixo para cima, o número de pessoas vai aumentar.
Aí na montagem fica 150 vezes x igual a 175 vezes 12. 175 vezes 12 dá 2.100, dividido por 150, eu consigo servir 14 pessoas. Beleza, pessoal? Podemos ir para a próxima. A setinha aqui, então, da primeira coluna, ela tem que descer e a outra subir, é isso? Porque Não, aumentou a você tem quantidade que de pessoas. observar, porque elas têm que ser invertidas. Sim, Se não uma for desce e a invertido, outra não é sobe. inversamente proporcional. Nessa questão dos copos, se tem os copos, 175 é maior do que 150. Então tá descendo, né? Então tá descendo. A setinha é de baixo para cima. Embaixo é menor e em cima é maior. Então tá subindo, né? De baixo para cima. E no outro lado vai ser ao contrário. Subiu de 14 para 12 De pessoas. 12 para 14. Está aumentando de cima para baixo. Entendi. Chega a dar dor de cabeça, cara. Vamos para a quinta? Vamos sim, professor. Com o dinheiro que possuo, eu posso comprar 21 passagens de lotação ao custo unitário de R$ 1,80. Eu soube, porém, que o valor da passagem está para aumentar para R$ 2,10. No novo valor, quantas passagens eu poderei comprar com a mesma quantia que eu tenho? Então, vamos lá. Monta a tabelinha de novo. Né? Qual é a grandeza envolvida aí? Número de passagens e preço. Então, quando o preço for 1,80, eu consigo comprar 21 passagens. Quando o preço aumenta para 2,10, quantas passagens eu vou comprar? X. Aí multiplica em linha reta. 2,10 vezes x igual a 21 vezes 1,80. 21 vezes 1,80 dá 37,8. Dividido por 2,1 vai dar para comprar 18 passagens. Professor, poderia repetir que eu não entendi o raciocínio? Então, você conseguiu montar a tabela? Montei aqui de passagem e preço aqui. Isso. Na passagem, na primeira linha, é 21 passagem e valor 1,80. Sim, R$ 1,80. sim. Na segunda linha, eu não sei quantas passagens é X. E o preço é Entendi. 2,10. O preço não aumenta da primeira para a segunda? Sim, aumenta. Então, a setinha de cima para baixo. E eu sei que se aumentar o preço, eu vou comprar menos passagem. Então, esse valor de X vai ser menor do que 21. Então, a setinha do lado da passagem é de baixo para cima. Então ela vai subir e a outra vai diminuir. É. 2,10 Quando eu por sei que é inversamente proporcional, aí eu multiplico em linha reta. Fica 2,10 vezes o X é igual a 21 vezes 1,80. Fazendo a continha, o resultado vai dar 18 passagens. Dá 37,80. Ele vai ser dividido Por 2,10. por 2,10. O resultado dá 18. Professor, por que Oi? que a quantidade do dinheiro, né,
de 21 vezes os 180, o dinheiro está dividindo pelo dinheiro de novo, que é 2,10. Sim. Está dando a quantidade de pessoas. Sim. Como é que eu consigo raciocinar isso? Então, porque você vai dividir a multiplicação do dinheiro pela passagem na primeira linha. E vai dividir pelo dinheiro da segunda linha. Aí a resposta será em passagens. Sim. Vai dar 18 o quê? Passagem. Porque tem dinheiro em cima e dinheiro embaixo. Quando você divide, você elimina a parte do dinheiro. Sobra só as pessoas. Podemos ir para 6? Podemos. Então vamos lá, pessoal. A 6 é muito fácil. É só montar direitinho o quadrinho. Ó, um prêmio de 600 mil vai ser dividido entre os acertadores de uma loteria. Determine. Letra A. Quanto será o prêmio se houver apenas 2 acertadores? É claro que vai ser metade para cada um, né? Só que como é que eu vou montar isso? Eu monto o quadrinho assim, ó. Vê se dá para chegar aí. Deixa eu ver. É 6, letra A. A grandeza é o valor do prêmio e os ganhadores. Na primeira linha, se for só um ganhador, quanto vai ser o prêmio? 600 mil. Se eu aumentar para 2 ganhadores, vai ser X. Então fica 2x igual a 600, 1 vezes 600 mil. O x é igual a 600 dividido por 2. Resultado, 300 mil para cada acertador. Então, no quadrinho vai ficar, na primeira linha, um acertador, valor 600 mil. Na segunda linha, 2 acertadores, valor X. Aí a setinha, no acertador, estou aumentando de 1 para 2, de cima para baixo. Logicamente, o prêmio vai diminuir. Então, aumenta de baixo para cima. Grandezas inversamente proporcionais, resolve multiplicando na horizontal. Na letra B, se aumentar para 3 acertadores, aí eu vou fazer outro quadrinho, tá? E colocar número de acertadores e valor do prêmio. Para um acertador é 600 mil, se for 3 vai ser X. Na montagem fica 3x é igual a 1 vezes 600. X é igual a 600 dividido por 3, vai dar 200 mil para cada acertador. Professor, eu não entendi de novo. Você vai montar o quadradinho de novo, não é isso? Tá, tem que montar outro quadradinho. Você entendeu a letra A? Sim, entendi. Então você monta igual você montou a letra A. Na primeira linha você vai repetir. Para um acertador, o prêmio é 600 mil. Do outro lado, na outra coluna, escreve 600 mil. Na segunda linha, o número de acertador aumenta para 3. Entendi. Porque o 1 e o 2 já foi. Vai ser X. Aí na montagem vai ficar 3 vezes X igual a 1 vezes 600 mil. Dividido por 3. Isola o X, ele passa dividindo. Fica X igual a 600 mil dividido por 3. Resultado, 200 mil para cada acertador. Na letra C é a mesma coisa, só muda o número de acertador. Aí vai dividir por 4. 600 mil por 4, 150 mil para cada acertador. Na tabelinha começa, né? 1 em cima, Isso, 600, faz tabela tudo de 4 novo, embaixo. escreve 1, 600 mil. Na segunda linha, 4, X. X. Aí monta a conta. 4x é igual a 600 mil, x igual a 600 mil dividido por 4. Na letra D é a mesma coisa, só muda a segunda linha. O número de acertador, se for 6, quanto vai ser o ganho? X. O x será
600 mil dividido por 6 vai dar 100 mil para cada um. E a última pergunta. O número de acertadores e os prêmios são grandeza diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? O que vocês acham? É diretamente ou inversamente? Inversamente, não é? Inversamente. Como é que eu demonstro os cálculos? A gente demonstra através da constante. Como é que calcula a constante? Dividindo? Multiplicando em linha reta. 1 vezes 600 é quanto? 600. 600. Quando é 2 acertador e o prêmio é 300. 2 vezes 300. 600. Quando é 3, o prêmio cai para 200. 200 vezes 3. 600 também. Então, é o Ou inverso. na letra C, 4 vezes 150. 600.